Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo vai ser de um formato um pouco diferente, de ângulo e tudo, mas é para falar um pouco sobre o jogo do Barcelona no sábado em si. E esse vídeo está sendo gravado no domingo, estou um pouco gripado e tudo, aí tá difícil. Mas, bom, para falar sobre o jogo, me contenta muito o jogo em si. Eu estava até revendo os melhores momentos e gostei de como o Barcelona jogou. Eu acho que eu não assisti o primeiro jogo, eu só vi melhores momentos, mas comparado com o que jogou no primeiro jogo para esse, dá de ver de como o time está se entendendo um pouco mais. Eu acho que o Pedri, ele acaba dando essa mobilidade que o time precisa em si. O Marc Bernal, que é o segundo volante, digamos assim, que fica no lado do Pedri, ele é um jogador novo, ele está se adaptando ainda, nunca tinha jogado no profissional, é jogador da base do Barcelona. Então eu acho que é normal ele falhar algumas vezes, mas também me alegra de como ele vem fazendo boas partidas assim. No jogo contra o Mônaco, no, no troféu do Johan Camp lá, foi, eu acho que o time todo jogou mal, mas acaba sendo explicado por conta da pré-temporada e tudo. Hans Flick testando os jogadores. Início de temporada eu entendo que até pegar o ritmo, essas coisas, demora um pouco, mas depois desse jogo que o Barcelona perdeu, teve o jogo também contra o Milan, né? Vale ressaltar que o Milan jogou muito bem em todos os jogos da pré-temporada e agora no campeonato italiano não está conseguindo render nada. Já são duas derrotas nos dois primeiros jogos da temporada e demonstra de como essas coisas de pré-temporada às vezes enganam um pouco a gente. Mas com o que vem da pré-temporada e também de como o Barcelona vem jogando nesses primeiros jogos, uma coisa é certa: a intensidade é a palavra-chave do Hans Flick, né? Todo tempo o time tem que estar ali na intensidade, tem que estar, digamos assim, nas alturas, pressionando o tempo todo. O Rafinha é um cara que, para mim, parece que ele tem 10 pulmões, corre demais e tá sempre ali para ajudar o time, mesmo de quando tem as modificações. Ele começa jogando como 10 e logo depois ele passa pro lado do Fermín Lopes, lá para os 70 minutos, joga de ponta esquerda, mas mesmo assim jogando muito bem, criando bem as jogadas, se entendendo bem com os jogadores. Vale ressaltar que o Rafinha parece que ele se conecta com todos os jogadores, seja na posição, seja do que for. O Hans Flick até fala isso depois do jogo, né, que o Rafinha é um jogador que pode jogar em várias funções, é um verdadeiro camaleão. E isso acaba sendo muito bom, porque existem especulações o tempo todo de que o Rafinha vai ser vendido. E o Rafinha sempre deixou bem claro que ele quer jogar no Barcelona. E não é um jogador assim, digamos que não merece estar no clube. Tem muitos outros jogadores ali que para mim já deu o que tinha que dar. Um exemplo deles é Ferran Torres. Ansu Fati era até um jogador que se esperava muito dele, mas depois das lesões nunca mais foi o mesmo. Então tudo isso acaba levando ao ponto de que por que vender o Rafinha, sendo que existem outros jogadores que não estão rendendo muito bem. Eu entendo que às vezes é uma questão de procura, por conta do jogador estar muito bem, ele acaba sendo mais procurado, né? Isso é normal de acontecer. Então, por conta disso, existe essas especulações. Mas voltando ao jogo em si, gostei muito do que todos os jogadores desempenhavam, as funções deles. Tanto o Pedri sabendo quebrar bem as linhas e com isso fazendo bem as jogadas. Marc Bernal na recomposição e defensivo na questão do meio campo. O único ponto eu acho que o Barcelona, no caso do Hans Flick, precisa consertar em si é justamente a defesa, né? A gente pode perceber que nos dois jogos em si a gente levou uns gols que não eram para ser levados. A questão do pênalti em si que o Cubarsí acaba marcando
Foi uma falha do Baldé. O Baldé não defende bem. As chegadas do Baldé defensivamente acaba sendo muito ruim. Ele até joga um primeiro tempo um pouco abaixo da média, mas no segundo tempo ele já volta com tudo. O Baldé no ataque ele é excepcional. Eu acho que é algo que o Hans Flick ainda vai trabalhar isso com os jogadores. É início de pré-temporada, mas o que vale a pena também é que a gente acaba ganhando os jogos, né? Isso que é o mais importante de todos. Lewandowski também participando bem dos ataques. Às vezes acaba me chateando um pouco dele ter algumas oportunidades de ser um cara também de fazer assistência, né? Teve o primeiro lance que ele chuta, que pega na trave, que ele podia ter tocado pro Ferran Torres e o Ferran Torres podendo fazer o gol, né? No caso, o ângulo era melhor pro Ferran Torres chutar. Mas o Lewandowski não acabou tocando, ele quis fazer o gol. É a questão do centroavante, né? Ele tá ali para chutar e fazer gol. Então, infelizmente, não acabou dando certo. Mas outras tentativas do Lewandowski, tem a cabeçada dele, que acabou batendo na trave, e até que o gol de uma jogada excepcional do Rafinha pro Pedri, e o Pedri cruzando e o Lewandowski fazendo gol. Uma coisa interessante também a ressaltar é o Lamine Yamal. Lamine Yamal também jogou muito bem o primeiro tempo, mas com o decorrer do tempo ele vai perdendo um pouco de ritmo. Até entendo que por conta justamente da pré-temporada jogou a Eurocopa. Com isso também teve as férias, depois voltou, ainda está se adaptando de novo ao ritmo do jogo, né? Mas jogou muito bem, fez o gol, o primeiro gol. E cada vez mais que vai passando o tempo, ele vai acertando cada vez melhor o chute, né? A gente consegue ver que o chute dele dali daquela parte da ponta da área e do meio da área é certeiro ao gol, né? Tava até falando pro meu irmão que cada vez mais ele tá gostando de chutar dali e acertando o chute. Isso é muito bom pro time, vai fazendo gols. E para um canhoto é isso, cortar para o lado e chutar, e vai dando certo. No geral, o Barcelona jogou bem. Gosto de que até os 90 minutos eles estão sempre à frente, né? Querendo roubar a bola e com isso fazer gols e gols. Ainda não desabrochou nessa questão de goleadas, mas para mim acaba sendo mais mérito também do time, no caso do goleiro, fazer boas defesas. Mas pelo menos chances a gente vem criando, que era algo que na temporada passada com o Xavi, em alguns momentos do jogo em si, isso não acabava dando certo, por conta de o time ficar sem criação, sem saber o que fazer. E foram duas vitórias muito boas, uma contra o Valência, jogando no Mestalla, que acaba sendo considerado um lugar difícil de se jogar, e outra também é contra o Athletic Clube, né? Jogando em casa, mas mesmo assim um time bem estruturado. Gostei muito dos defensores do Athletic Clube, eles estavam sempre ali defendendo muito bem. E por conta disso também o Barcelona não conseguiu fazer outra jogada. Isso é um futebol realista, né? Mas no final, o Barcelona jogou muito bem. Vamos ver agora terça-feira contra o Rayo Vallecano, que é um outro time também um pouco chatinho de se jogar. Mas me alegra ver que o Barcelona está melhorando cada vez mais. Vamos ver agora nessa última semana de janela como é que vai ser. Eu pretendo gravar um vídeo depois que tudo se tiver acertado em questão de inscrição de Dani Olmo, que ainda não está dando certo. E se pode vir mais alguém, comentar também sobre as saídas que teve do clube, né, de alguns jogadores, e de como é que esse elenco pode nos favorecer futuramente durante a temporada. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você está achando do time até aqui. E é isso. Até mais, muito obrigado. Tchau.